contando a minha história, né? Como foi que eu fui chegando aqui na Patagônia, a estar nesse lugar maravilhoso, como a minha vida foi se transformando, né? De uma pessoa que vivia em São Paulo, trabalhava numa multinacional e conectada com a logística e outras coisas, foi se descobrir uma navegante dos códigos galácticos e se entregar a esse propósito, e como isso foi transformando a minha vida em muitos aspectos, né? Como eu contei, né, antes, a gente veio para a Patagônia porque a gente foi levado a essa situação, foi como se alguma coisa puxasse a gente para cá. No fim foram todos embora, eu fui a única que ficou do grupo que chegou primeiro, e foi a única desse grupo que veio fazer o Jardim Mundial de Paz e viver essas ferramentas de maneira intensa na vida aplicada. No primeiro momento, essa informação chegou na cabeça, tipo, isso é o que tem que fazer, tá? Eu como que recebi essa mensagem, que era o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Acontece que a gente não tinha nenhuma experiência, né? Nem vida sustentável, nem vida na Terra, nem nada. Mas, assim, vinha claras as mensagens de como a gente deveria aplicar essas ferramentas, né? A gente já tinha tido o seminário de Picarquim, que já tinha ensinado a gente bastante coisa de como operar as ferramentas, mas de vida comunitária mesmo quase ninguém tinha essa experiência, nem na terra, nem plantando comida, nem construindo, e muito menos um lugar como esse, que é frio quase o ano inteiro. E então tudo isso foi transformando a gente de uma maneira muito intensa. Mas as primeiras coisas, né, que chegaram como informação é que a porta do lugar tinha que estar sempre aberta, que a gente não podia ter nenhum tipo de resistência com as pessoas que chegam aqui, né? Que as pessoas que chegam aqui tinham que chegar sincronicamente. A gente nunca fez publicidade do jardim. As pessoas ficavam sabendo que esse lugar existia porque uma ia falando para outra. A internet ainda não era tão forte assim que nem agora, não tinha Facebook, páginas, nada. Então as pessoas ficavam sabendo e sentiam o chamado e vinham, né? E tinha pessoas que chegavam aqui porque chegavam, tá? Eles nunca souberam explicar. Teve gente que, quando via, estava aqui, sentado com a gente no fogão aí, contando a sua vida. E outros se preparavam para vir. Mas no primeiro momento, a gente recebeu isso, né? A porta tinha que estar sempre aberta. A gente não podia ter nenhum limitante para a pessoa ficar aqui, ou seja, a gente não podia transformar isso num comércio ou em algo que para ficar aqui a pessoa precisasse comprar, sabe? Era uma coisa que nesse momento a gente também não tinha muita ideia da relação com a energia financeira, como que deveria operar. A gente achava que ia tudo aparecer, que a gente precisa e aparecer, né? E assim aconteceu mesmo. Que a gente deveria manter a família terrestre e a raça raiz funcionando constantemente, então a gente nunca permitiu que a família terrestre parasse de funcionar nem por um dia, tá? E essas eram as coisas básicas que a gente tinha que fazer funcionar, né? E aí a gente tinha que aplicar essas coisas na nossa realidade. Quando a gente chegou, no primeiro momento, não tinha eletricidade, não tinha casas, a gente tinha só uma casa de madeira que, se der, eu ainda vou lá filmar, ainda ela existe. Uma casinha de madeira bem assim, morava só uma pessoa, que era o Noite Galáctica. E a gente ficou tudo ali, porque não tinha, lá fora era muito frio, não dava pra ficar. Então todo mundo que veio ficou aí dentro dessa casa, na parte de cima. E a parte de baixo se transformou na cozinha comunitária. E era também a nossa sala de estudos, era um pouco tudo. E na frente tinha uma horta que a gente começou a fazer junto aí. E um invernadeiro, que é tipo uma estufa, né? Porque aqui é frio, então muitas coisas não crescem fora do invernadeiro. Então a gente fez uma pequena estrutura, uma pequena horta, as coisas a gente conseguiu. Algumas ferramentas já tinha aqui, outras a gente conseguia ir a Bolson buscar. A gente participava do clube de trocas. Nessa época na Argentina era muito forte a história da economia solidária e dos clubes de troca. A gente rapidamente entrou nesse clube de troca da cidade. Mas as primeiras vezes a gente não sabia nem o que levar, porque a gente não sabia fazer nada de diferente que trabalhar para alguém. A gente não sabia fazer nada. Ou a gente não sabia que sabia, né?
Então a gente ia no clube de troca com uma bobageira, esse cartão postal que a gente tinha, vidrinho de não sei o que, tampinha de não sei o que. A gente tinha uns colar, roupa usada. O que a gente tivesse a gente levava no tal clube de troca e a magia era tanta que a gente voltava para casa assim, às vezes com comida para a semana inteira desse clube de trocas. Depois a gente foi aprimorando, né, aprendendo a fazer algumas coisas, alguns artesanatos. O começo era meio nós mesmo, tá? A gente estava entre nós só. Passaram algumas luas até que a gente se sentiu preparado para começar a receber pessoas que viessem a passar os 13 dias com a gente, né? Também a gente sabia que o processo era de 13 dias e que não podia ser menos que 13 dias. Isso também a gente soube desde o começo, tá? Então a gente se colocou nessa dinâmica de 13 dias e abrimos as portas energeticamente. Era um dia cachorro cósmico. Não, perdão. Era um dia lua cristal. Lua cristal também tinha sido o primeiro dia nosso da caravana em Bolson. Tinha sido num dia lua cristal. E era um dia lua cristal e... para tudo! Para tudo! Gente, vou parar tudo de contar, vou contar um pouco antes, tá? Volta aí a história. O ano começa em julho, né? 25 de julho era o ano semente solar amarela, primeiro ano do jardim. Nós passamos as primeiras luas, a equipe das pessoas que vieram junto no começo, não tinha visitante, gente de fora, tá? Eu tava grávida já do Pacal. Quando chegou o verão, muito intenso o calor, muito. A gente está falando entre o dia 25 e o 31 de dezembro, um desses dias. Fazia um calor infernal, era um dia dali. Tudo que você tá vendo aqui, ó, tá? Era muito mais repleto de verde do que é hoje, tá? Tudo isso daqui queimou num determinado momento. Fazia um calor muito grande, a gente estava preparando o almoço da família terrestre, era dia espelho ressonante e era família sinal, a gente estava cozinhando. E o que aconteceu? O céu ficou cor-de-rosa. E quando o céu ficou cor-de-rosa, o Noite Galáctica já falou, gente, vamos embora porque é incêndio. A gente não era daqui, a gente não vivia aqui, a gente não sabia como era um incêndio florestal e como eles aconteciam todos os verões, era uma coisa que a gente não tinha meio ideia, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada de incêndio. Então eu quis ver. Eu saí correndo, em vez de eu ir para fora, né, direção contrária, eu quis ir para o rio, onde eu via o sinal do cor-de-rosa, que é tipo aquela visão lá no fundo, tá vendo essa montanha na frente? Ela era bem mais verde do que ela é agora. Eu quis ir lá, então eu desci todo um caminho e fui olhar lá de cima. E do outro lado do rio tava tudo pegando fogo. Uma coisa que você não acredita. E o Noite Galáctica gritava pra gente, vamos embora, não pega nada, vamos embora. E eu falava, ai, tá louco, tá neurótico, imagina, o fogo tá longe, né? Eu pensava. Mesmo assim, a gente atendeu o pedido, saímos correndo. Cada um de nós, nesse momento, pegou alguma coisa. Eu subi a escada, peguei um tênis, porque eu não sei andar muito de chinelo, né? Naquela época, menos ainda. E eu tenho frio, né? Era calor de dia, mas de noite sempre esfria. Então eu fui lá e peguei um tênis, um cristal grande que eu tinha e a minha espada, a Excalibur. Qualquer momento eu vou mostrá-la para vocês. E na cintura eu coloquei a minha pochete, que eu tinha lá umas coisas. Pus assim tudo e saí correndo. O tênis na mão, assim. E cada um pegou uma coisa, saímos correndo. No meio do caminho, esse chinelinho que eu tava tinha pérolas, tipo havaiana bordadinha, ficou pelo meio do caminho, tá? E eu saí correndo. Todo mundo saiu correndo, Noite Galáctica gritava, vamos, vamos, a gente saiu correndo no caminho mais ou menos uns 800 metros. O fogo corria atrás de nós que nem Indiana Jones, tá?
sem brincadeira. Era uma velocidade e uma coisa assim imensa. Quem já participou, quem já viu fogo, sabe como que ele é? Ele tá vivo e ele faz assim, aí ele vinha assim por cima da gente. E ele fazia isso. No meio do caminho, a única coisa que me deu vontade de fazer e tive a presença de fazer foi fazer a oração das 7 direções com a minha espada e com o meu cristal e pedir para os guardiões protegerem o lugar. E continuei correndo. Aí nós chegamos lá no caminho onde passavam os carros e aí já tava um monte de gente, as vizinhança, já tava tudo ali e aquele fogo comendo. Ó, tudo isso daqui, gente, foi devastado, tá? Foram 6 quilômetros de fogo que queimou quase tudo, tá? Essas árvores que vocês estão vendo aqui, ó, esses verdinhos, isso aqui são palupite. Palupite, isso aqui é tudo novo, é o que tá brotando novamente do incêndio. As coisas maiores, tá? Até hoje você vê aqui, ó, preto, tá vendo, ó? Tudo isso aí é preto. Isso aqui é pino negro, tá vendo, ó? Olha aí, ó. Oi. Pino negro. Tá? Você vê uns toquinhos de árvore, tudo coisa que foi queimada, tá? Então, pra vocês terem uma ideia como foi feio o negócio. Feio mesmo, gente. Bom, queimou tudo. Cipresses, centenários, radais, maitens, níres, pino negro, espino branco. Ou seja, foi tudo muito devastado, tá? A gente tava do lado de fora, eu grávida, lá longe, só imaginando que a casa que a gente tinha única ia queimar. Galinheiro, tudo, né? A pequena horta que a gente tinha, as galinhas, a gente tinha soltado as galinhas para ver se elas escapavam, porque não tinha o que fazer, não tinha como carregar galinha, cachorro, tudo. Ficamos do lado de fora do jardim, lá na estrada, que qualquer hora eu tiro uma foto e mostro lá para vocês também verem. Ficamos ali umas horas e os bombeiros chegaram, os bombeiros entraram, mas gente, a gente tá falando de uma cidade de 2.000 habitantes, campo e incêndio florestal, não é que bombeiro vem e apaga o fogo, tá? Eles vêm com as pás, com as motosserras, eles vêm cortando árvore, abrindo o caminho para o fogo não passar, tá? Porque o fogo ele pega a árvore quando tá verde, ela faz pega assim. Então ela pega de um pro outro. Os troncos dos cipresses, por exemplo, eles queimavam por dentro e explodiam. E foi muito forte. Aí a gente estava lá do lado de fora, eu fui para casa dessa vizinha nossa, Dona Antônia, uma senhora Mapuche, uma família Mapuche daqui. Ela serviu pra gente um omelete gigante de ovos do galinheiro dela, com pão que ela tinha feito, foi isso que a gente comeu. E passamos o dia inteiro lá. No verão, o dia, ou seja, tem sol até as 11 horas da noite, né? Então, já era tarde, mas a gente ainda era de dia. A gente nunca escutou a tal da garrafa do bujão de gás explodir, então a gente tinha uma sensação de que não ia queimar tudo, né? Mas era aquela incerteza. Tava com a maga espectral, hoje inclusive é dia maga espectral, olhei pra ela e falei, você tem algum dinheiro? Ela falou, eu não, você trouxe alguma coisa? Aí eu olhei assim na minha pochete e falei, deixa eu ver aqui na minha pochete. Abri, tinha um monte de crédito do clube de troca, mas não tinha nenhum dinheiro. Falei, ó, tem uns créditos aqui, tipo, se eu tiver que começar tudo de novo. Tinha ficado tudo na casa, e não era muito que a gente tinha, mas era a economia pequena que a gente tinha ficado na casa. E ela falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, fica fria que eu acho que vai estar tudo certo. E bom, a gente foi rezando e cantando e olhando, os bombeiros trabalhando, o dia foi passando. De repente todo mundo sumiu e eu vi que eu estava sozinha lá na casa da Dona Antônia, com a Dona Antônia e com as crianças menores. E eu, que era o Antu e o Juan pequenos, e o Merlin, um amigo deles que estava lá nesse dia. E todo mundo tinha ido embora. Eu falei, se não tem ninguém aqui, porque eles estão lá, né?
Aí eu peguei e comecei a voltar. Os vizinhos que estavam ali na frente falaram: ah, pode entrar, parece que não queimou. Não queimou, gente, isso aqui parecia Kosovo, era assim, tudo branco, o chão ficou que nem neve, de branco, de cinza das árvores. Tudo ficou branco. As árvores, tronco, tudo preto e tudo queimando, né? Uma tristeza. Aí a gente foi andando, né? Eu fui andando ali, naquela esperança de ver o teto da casa, lá de cima, do caminho. E quando eu já estava quase chegando ali, as meninas, a Maga Espectral e a Terra Cósmica já vinham vindo com uma cesta cheia de torta frita, que é um negócio que eles fazem frito aqui, que é tipo um pãozinho frito. Nossa, aquilo foi uma alegria, foi uma celebração, sabe? E um agradecimento, ajoelhei, rezei, agradeci, porque realmente nesse momento eu vi a força e o poder da oração. Senti os guardiões do lugar que tinham queimado, assim, permitido que tudo se queimasse, menos a nossa única casa, menos a nossa horta. O fogo tinha aberto em volta do nosso lugar e seguido reto tinha fogo. 2 metros da casa tinha árvore queimando e não tinha queimado nada ali. E aquilo foi forte, viu? Foi muito lindo, foi uma bênção. E a partir desse momento, cada vez que eu acendo um fogo, eu agradeço e rezo por ele e agradeço o que ele fez por nós, deixar a gente construir o jardim. Então, depois do incêndio, foi que a gente resolveu abrir as portas do Jardim Mundial de Paz. E eu vou contar tudo isso para vocês no próximo capítulo, que foi quando a gente abriu as portas depois do incêndio. E vou levar vocês para dar uma voltinha para ver aqui tudo que foi queimado, que já tá voltando. Ó, vocês podem ver? Tronco, ó. Isso aqui era uma árvore, ó. Ciprés queimado. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso aí, essa montanha na frente, tudo queimado, tá? Lá embaixo, tá vendo, ó? O jardim. Tudo ali aqui voltou. Aquilo ali ficou tudo devastado, sem nada, tá? A natureza é sábia, hoje, muitos anos depois, já começou a voltar. Próximo capítulo eu conto mais detalhes para vocês. Gratidão por vocês acompanharem. É muito forte para mim estar compartilhando essas histórias. Mas eu acho que é importante todo mundo se conhecer. Um abraço em Laquete.